A esposa exemplar. Oh, agora sim nós vamos começar a falar de esposa, do papel, de como deve ser, quem é essa esposa que a Bíblia quer que a gente seja. Nós entendemos a importância do casamento, a importância de ser esposa, e agora nós vamos entender que a esposa deve ser uma mulher exemplar. E eu quero ler com vocês Provérbios 31:10, que fala assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Amém? Eu amo esse versículo. Eu acho maravilhoso, tão lindo. E a profundidade nele, do que Deus falou comigo nesses dias, eu quero compartilhar com vocês. Ser uma boa esposa é tão importante, mais importante até do que a pessoa que encontra um tesouro precioso. É mais importante ter uma boa esposa do que ter um baú de joias. Você já viu nos filmes, né, de piratas? Sempre tem aquele baú gigante cheio, pedras preciosas, pérolas que eu amo, diamantes, rubis, safiras, tudo que é tipo de pedra preciosa, moedas de ouro. Mais ainda vale uma boa esposa do que um baú desses, cheio de joias preciosas. Então olha só que coisa maravilhosa. A Bíblia está dizendo que a mulher, a esposa, ela não é um enfeite. Ela não é um adereço, uma propriedade do marido, algo material para o marido ter na sua mão e ostentar. Não. A esposa é o tesouro, ela é uma preciosidade. A esposa, ela não tá ali para fazer tudo que o marido quer e ser tratada de qualquer jeito. Não, a Bíblia está dizendo que a mulher virtuosa, quem que vai achar? Podem até achar um baú de tesouro. Você vai ficar rico, vai ter tudo o que quiser. Mas achar uma mulher virtuosa, isso não é para qualquer um. E eu quero desafiar você nesse tempo a ser a mulher virtuosa. Eu quero declarar sobre a tua vida que a partir desse dia o seu marido vai ter em casa uma mulher virtuosa mais valiosa do que muitas joias. Amém? Você, mulher, esposa, vai ser muito mais valiosa na vida do seu marido do que qualquer outra coisa preciosa e que valha dinheiro. Você vai ser essa preciosidade. Talvez você riu. Ai, a pastora não sabe como é que é meu marido. Mas você vai fazer a diferença na vida desse marido aí. A Bíblia diz que o marido que encontra uma boa esposa é abençoado. Ele é tão abençoado mais ainda do que se ele ficasse rico. Mais importante do que ser rico é ter uma mulher abençoada, uma esposa virtuosa. E aí eu quero dizer para você, muitas mulheres chegam ao casamento sem nenhuma noção do seu papel. E elas então perdem o valor. O marido olha para a esposa, né? Quantos maridos casaram e imaginaram: essa mulher é a mãe dos meus filhos, vai cuidar de mim, vai cuidar da minha casa, vai fazer a comidinha que eu gosto, ela vai ser a minha companheira. E aí o que acontece? A esposa chega no casamento, ela não sabe nada sobre o que é ser uma esposa, qual é o papel da esposa, o que ela deve fazer dentro da sua casa. E aí começam os problemas. Eu posso dizer para você que tem esposas que casam sem noção nenhuma de qual é o seu papel, do que fazer, de como agir. E eu quero dizer para você, quando eu me casei para ser feliz. Eu casei para ser feliz, eu quero que o meu marido me faça feliz. Eu cheguei num casamento sem saber fazer nada, porque na minha casa eu não cozinhava, eu não limpava, eu nunca aprendi a cozinhar um feijão numa panela de feijão, eu nunca fiz uma polenta, eu nunca amassei um pão, eu nunca botei um pano de prato de molho. E aí o que aconteceu? O meu casamento, em 1 ano, deu o que tinha que dar. Uma esposa tola que não queria aprender a fazer nada. Eu cheguei no casamento pensando, eu quero ser feliz. Se o meu marido quer cozinhar o feijão, ele cozinha, porque eu tenho medo da panela.
Eu tinha medo que a panela de pressão explodisse, mas eu nunca fui perguntar como que faz para ela não explodir. Eu nunca quis fazer polenta, mas meu marido gosta. Eu tinha cachorro que precisava comer a polenta. Se o cachorro quisesse comer, ele tinha que fazer a polenta. Pão, tinha que comprar pão todo dia. Mas o pão caseiro é tão bom. Ah, mas eu não quero fazer pão, não sei, nem quero aprender. E o meu casamento quase foi por água abaixo em 1 ano de casada. Por quê? Porque eu era uma esposa tola. Uma esposa que não tinha valor, eu não achei o meu valor. O meu marido não via um valor em mim. Porque eu não tinha nenhuma vontade de fazer o que as esposas fazem dentro do lar. Eu não queria saber como limpava a casa melhor, como podia desencardir o pano de prato, ele ficava preto e ia pro lixo. Dinheiro jogado fora. Então, muitas vezes é melhor o homem ter dinheiro do que ter uma esposa. E nós precisamos aprender qual é o nosso papel dentro da nossa casa. Nós precisamos entender qual é o nosso papel, que nós temos um papel. E se eu caso para ser feliz, eu sou egoísta. Eu preciso casar para fazer o meu marido feliz. E aí eu fui entendendo que eu estava sendo uma esposa tola e eu fui aprender. Mas eu vou mexer na panela de pressão, meu feijão vai ser melhor que o feijão das outras pessoas. Eu vou fazer pão, chamei minha prima, me ensina aí, faz o pão. Os primeiros, o primeiro pão que eu fiz, fincava na parede e quebrava. Dava para quebrar a cabeça de um. Mas eu fui aprendendo. Por quê? Porque a gente precisa entender. Eu preciso fazer meu marido feliz. Eu tenho que fazer as coisas dentro do meu lar, dentro da minha casa. Eu preciso fazer o que eu tenho que fazer como esposa. E aí, quando a mulher ela é egoísta, o marido ele é desafortunado. Quando o marido encontra uma esposa que não tem valor e não quer ter valor no seu lar, ele é desafortunado. Ele é pior do que aquele que nunca achou nada de valioso, né? Então Deus quer que sejamos boas esposas, tesouros preciosos para o nosso marido. Amém? Dentro do nosso lar. Não quer dizer que seremos perfeitas. Eu quero dizer para você, você tá aqui no seminário esposa, não é para você ser perfeita. Eu não sou perfeita. Quase 21 anos de casada, tem muita coisa que eu ainda não sei fazer. Mas eu busco, eu quero aprender, eu quero fazer o meu melhor, né? Mas eu não sou perfeita, nós não seremos perfeitas, mas seremos aperfeiçoadas por Deus. A cada dia na nossa caminhada, nós seremos aperfeiçoadas pelo Senhor. Ele vai nos fazer esposas melhores. E aí, nesses dias agora, a partir da semana que vem, nós estaremos falando características da boa esposa. Então, essa introdução aqui, para deixar bem claro para você, nós temos que entender que somos joias preciosas, somos mais valiosas do que qualquer tesouro na vida do nosso marido, mas para isso nós precisamos ter algumas características. E aí nós vamos estar falando sobre isso e você vai observar que tipo de esposa você tem sido. Amém? Vai ser um tempo muito especial, uma viagem que a gente vai fazer dentro da Bíblia, olhando para esposas e para como deve ser a esposa. E aí nós vamos ver, será que estamos sendo? Será que podemos ser? E nós vamos ser juntas, unidas, em nome de Jesus.